No episódio anterior, nosso garoto simplesmente espancou o maligno, salvou o planeta e encerrou o expediente como se não fosse nada. Abrindo lentamente os olhos, Lucian comentou que seu poder psíquico finalmente alcançou o nível 11. Já o seu corpo marcial era difícil até de medir, mas o mais absurdo de tudo eram suas técnicas marciais. Após fundir os caminhos marciais de seu mestre e seus irmãos, o poder que ele havia alcançado era algo impossível de colocar em palavras. Ele percebeu que ganhou coisas demais em pouco tempo e que precisaria de um bom período para absorver tudo aquilo. Enquanto observava o universo vazio e silencioso diante dele, Lucian comentou que talvez fosse uma boa ideia continuar explorando territórios desconhecidos enquanto organizava tudo o que havia conquistado. Porém, naquele instante, algo tocou seu sentido. Um leve sorriso surgiu em seu rosto, porque alguém estava se aproximando, e para ele, aquilo parecia a oportunidade perfeita para testar seu novo poder. Enquanto isso, muito longe da Terra, dezenas de milhares de quilômetros dali, duas naves cortavam o espaço em altíssima velocidade. Um dos homens olhou para o outro e perguntou o que deveria fazer agora. A cena então corta para o gorducho, e sinceramente, nem dá para imaginar tudo que aquela pobre princesa passou nas mãos dele. Mas o gorducho não parecia nem um pouco preocupado. De maneira casual, ele disse que bastava seguir até o último local da transmissão de maligno. Talvez ele estivesse controlando a patrulha estelar, ou talvez simplesmente tivesse morrido. De qualquer forma, o gorducho não ligava nem um pouco. O outro homem soltou uma risada e comentou que seria até melhor assim. Afinal, seria uma pessoa a menos para dividir os recursos sequestrados. O gorducho sorriu, mas disse que ainda precisava verificar tudo e reportar ao chefe. Sem perder tempo, as duas naves ativaram sua dobra espacial e em um instante atravessaram o vazio do universo e finalmente a Terra apareceu diante deles. Um deles admirou a beleza do planeta antes de iniciar uma varredura de energia. Os resultados surgiram rapidamente, assinaturas de energia variando do nível 6 até o nível 9, mas então o gorducho franziu a testa. A nave de maligno estava ali, porém não existia sequer uma única assinatura acima do nível 10. Ele imaginou que talvez maligno tivesse fugido e abandonado a nave, mas seu parceiro não ligava se maligno estava vivo ou morto. Desde que não fosse a patrulha estelar, eles poderiam simplesmente recuperar a nave e continuar sequestrando o planeta. O gorducho concordou na mesma hora, afinal piratas espaciais como eles não tinham companheirismo nem lealdade. A única coisa que importava era recursos. Para eles, a vida de um companheiro valia menos do que qualquer minério especial. O homem então pediu para o gorducho preparar a descida, mas naquele exato momento o radar começou a apitar. Ele olhou rapidamente para a tela e percebeu o alerta piscando sem parar. Algo estava errado. O sistema havia detectado uma nova fonte de energia. Segundos depois, o radar identificou uma assinatura de nível 10. Então, outro acima de nível 11. O homem estreitou os olhos, mas antes que pudesse reagir, o sistema apresentou o erro novamente. Ele então reiniciou toda a leitura do zero e, repetindo exatamente o mesmo resultado. Irritado, o homem perguntou se aquele maldito radar estava quebrado outra vez. Na mesma hora, ele contratou o gorducho e avisou que o sistema acabara de detectar sinais de artes marciais de nível 10, mas o gorducho ignorou completamente. Segundo ele, o próprio radar da sua nave não mostrava nada. Além disso, era impossível existir um guerreiro de nível 10 perdido naquele canto do universo. Aquilo só podia ser defeito do sistema. Mas, no exato momento que terminou de falar, algo surgiu diante de seus olhos. À distância, a Terra continuava silenciosa e bela, até um clarão cegante atravessou o espaço. E no segundo seguinte, algo gigantesco apareceu. Algo tão imenso que parecia um segundo sol nascendo diante deles. Os dois congelaram imediatamente. Um deles engoliu seco e perguntou, completamente incrédulo, se aquilo era o sol. Um medo absurdo começou a invadir seus corpos. Com uma voz trêmula, ele perguntou como um sol poderia surgir tão perto de um planeta habitável. Mas o gorducho cerrou os dentes enquanto encarava aquela esfera colossal de energia. Aquilo não era uma estrela, era uma técnica marcial. E então, no centro daquela massa monstruosa de energia, eles viram uma figura. Lucian estava lá parado, pairando acima da Terra com um olhar frio no rosto. Então, ele declarou: "A Terra fica daqui para frente. Nenhum lixo espacial vai passar desse ponto." O pânico explodiu instantaneamente. O gorducho gritou para recuar imediatamente. Sem hesitar, as duas naves giraram e dispararam na direção oposta. Os motores fugiram no máximo. Ainda abalado, o gorducho finalmente entendeu como o maligno havia morrido. Aquele homem era um monstro. Bastou um único olhar para trás para eles perceberem. Quem quer que fosse aquele sujeito, definitivamente estava acima do nível 11. O gorducho disse que precisava sair dali imediatamente e avisar o chefe. Mas Lucian não tinha nenhuma intenção de deixá-los escapar. Erguendo lentamente uma das mãos, ele ativou seu poder psíquico e então declarou friamente: "Já que vieram até aqui, podem muito bem ficar." No mesmo instante, o nariz e a boca do gorducho explodiram em sangue. Uma pressão esmagadora envolveu as naves e seus corpos.
como se algo estivesse tentando esmagá-lo de dentro para fora. O outro homem cuspiu sangue enquanto gritava: poder psíquico de nível 11? O gorducho caiu no chão da nave. As veias saltaram pelo corpo inteiro, enquanto seus rostos se distorciam por um terror. Suas últimas palavras foram praticamente um grito desesperado. Quem pode possuir o poder desse nível? Então Lucian apareceu silenciosamente acima da nave deles e comentou de forma indiferente: abaixo do nível 11, matar é tão fácil quanto cortar grama. Um simples movimento foi tudo que bastou para destruir completamente as armas dos dois. Por um instante, Lucian ficou refletindo em silêncio. Sem nem perceber, ele já havia chegado a um nível absurdo de poder. Enquanto isso, em outra região do universo, o chamado chefe estava sentado tranquilamente de olhos fechados. Mas então, ele abriu os olhos e anunciou calmamente que havia perdido o contato com os dois. Uma mulher que acabara de entrar trazendo uma bebida ficou assustada na mesma hora. Os dois correram imediatamente para a sala de controle. Através do painel, localizaram rapidamente o ponto onde os sinais desapareceram. O homem soltou uma risada leve, achando curioso que um simples planeta de recursos de nível 1 tivesse feito 3 especialistas de nível 10 desaparecerem sem deixar rastros. A mulher perguntou nervosamente se aquilo poderia ser obra de um patrulheiro estelar, mas ele descartou a ideia imediatamente, porque mesmo que toda a frota da patrulha estelar tivesse aparecido, os 3 ainda deveriam ter conseguido enviar uma única mensagem antes de morrer. O homem então afirmou que os 3 provavelmente haviam sido eliminados instantaneamente. A mulher ficou horrorizada, até mesmo a expressão do chefe escureceu lentamente. Respirando fundo, ele declarou que iria pessoalmente verificar o que estava acontecendo. A mulher tentou impedi-lo, preocupada com sua segurança, mas ele apenas sorriu e respondeu que ainda possuía cartas na manga. Segundo ele, mesmo que um especialista no pico do nível 11 aparecesse, ele ainda conseguiria sobreviver. Então completou: ia ser a primeira vez que perdemos 3 homens sem nenhum aviso. Eu preciso descobrir o que está acontecendo. Assim então retorna para Lucian. Nosso garoto segurou casualmente a escotilha da nave e, com apenas um movimento da mão, torceu o metal inteiro como se não fosse nada. Ao olhar para dentro, até ele ficou surpreso. Na sua frente existia uma montanha de cristais de energia, centenas de toneladas, e pensar que ele precisou apenas de uma centena de grãos para romper o nível 9. Lucian rapidamente percebeu que tudo aquilo poderia aumentar suas células imortais em dezenas de milhares de vezes. Naturalmente, ele não deixaria nada para trás. O problema era simples: ele não fazia a menor ideia de como pilotar uma nave espacial. Então, resolveu da forma mais absurda possível. Envolveu a nave inteira com energia psíquica e começou a arrastá-la pelo espaço como se fosse um carrinho de supermercado. Quando retornou para a Terra, pousou a nave suavemente no chão e bateu as mãos, como se ele tivesse terminado uma tarefa comum. Naquele instante, seu celular começou a tocar. Era sua amada mãe. Ela havia deixado uma mensagem preocupada perguntando onde ele estava. Lucian respondeu rapidamente, dizendo que estava tudo bem e que explicaria tudo quando voltasse para casa. Aquilo pareceu acalmá-la um pouco. Mesmo assim, ela ainda pediu para ele cuidar da própria saúde. Lucian respondeu que sim, mas soltou um longo suspiro logo depois, porque sinceramente, ele ainda não fazia ideia de como explicar sua verdadeira identidade para a família. Mas isso era um problema para depois. Enquanto ele voltou para dentro da nave e começou a analisar o saque daquele dia. E o resultado era simplesmente absurdo. Mais de 700 toneladas de cristais de energia. E não era apenas minério bruto. A maioria já havia sido refinada e processada. Mas o mais impressionante estava escondido no compartimento mais profundo da nave. Lucian pegou um fragmento estranho e imediatamente sentiu uma energia extremamente violenta pulsando de dentro dele. Uma energia centenas de vezes mais intensa do que cristais comuns. Mesmo no seu nível atual, ele não conseguia absorver aquilo instantaneamente. Aquilo deixou ele bem curioso. E o pior, existiam mais de 50 toneladas daquele material monstruoso. Além dos cristais, ele encontrou uma armadura de batalha, armas e diversos equipamentos tecnológicos. E cada item ali recebeu uma rápida inspeção. Mas uma espada de nível 10 chamou completamente sua atenção. Ao testar o fio da lâmina, ele conseguia cortar seu dedo. Embora o ferimento tivesse cicatrizado em segundos, mas aquele pequeno corte já dizia tudo. A defesa do seu corpo marcial também estava se aproximando do nível 10. Em outro compartimento da nave, Lucian encontrou vários prisioneiros, provavelmente seres de outros planetas capturados. Ele decidiu esperar Lan Shen chegar para lidar com aquilo. Afinal, sem uma nave funcional, viajar entre sistemas estelares usando o próprio corpo seria como rastejar lentamente pelo universo. Por mais absurdo que seu poder fosse, viagens espaciais ainda dependiam da tecnologia. Mas antes de deixar a Terra, existia mais uma coisa que precisava resolver. Lucian então se lembrou da visão do futuro que havia visto no Reino do Sonho. Segundo aquela projeção, a Terra seria destruída em apenas 8 anos. E se ele pretendia sair do planeta, não poderia correr o risco de voltar e encontrar tudo destruído. Fechando os olhos, ele entrou novamente no Reino do Sonho. Agora, tudo havia desaparecido, exceto por Eli. E justamente por isso, Lucian tinha ainda mais certeza do que aquilo não era apenas um sonho. Então, ele ordenou:
e inicia a projeção do futuro da Terra. A simulação começou imediatamente. O tempo avançou rapidamente até o momento que Lucian deixou a Terra. A projeção revelou que, aos 21 anos, ele abandonou a Terra. Pouco tempo depois, é reconhecido como o maior prodígio de todo o setor estelar. Então ele domina completamente a guerra dos prodígios dos 5 setores e conquista o primeiro lugar absoluto. Aos 40 anos, Lucian finalmente alcançou o nível 11. Então, 100 mil anos depois, ele rompeu ao nível 15 e se tornou governante do setor estelar da Serpente. Mas, após 300 mil anos, sua jornada chegou ao fim, junto do próprio universo. Lucian ficou em silêncio revendo aquela projeção final. Mesmo depois de 300 mil anos, ele ainda não havia alcançado o nível 16. Aquilo era uma verdade perturbadora, mas rapidamente ele se recompôs. Aquilo era apenas uma simulação. Com todas as heranças e poderes que possuía agora, ele acreditava que nem por um segundo que aquela seria o seu limite. Então, ele voltou seu olhar para Eli e pediu outra projeção, dessa vez do futuro da Terra. Mas o resultado continuava exatamente o mesmo. Em 8 anos, a destruição ainda aconteceria. Porém, agora, finalmente descobriu o motivo: a invasão do universo negro. Lucian percebeu imediatamente que o problema vinha das cavernas dimensionais e das bestas. Isso significava que a Terra deixaria de ser apenas um planeta de recursos e se transformaria em um verdadeiro campo de batalha, até ser completamente destruído. E o mais assustador de todos era que nem mesmo seus mestres, de nível 16, conseguiriam impedir aquele desastre. Aquilo deixava apenas uma única opção. Nos próximos 8 anos, Lucian precisava encontrar um novo planeta semelhante à Terra e mover toda a humanidade para lá. Um sorriso surgiu lentamente em seu rosto, enquanto um novo objetivo nascia dentro dele. Parece que vou precisar comprar um planeta gigantesco para toda a raça humana. Saindo do reino dos sonhos, Lee Jong-un finalmente havia chegado, liderando um grupo de santos marciais. Todos se ajoelharam imediatamente em respeito, porque naquele momento, Lucian já não era apenas mais um admirador. Ele havia se tornado uma existência além da compreensão. Alguém que, nos corações deles, já ultrapassavam até mesmo o guia. Mesmo assim, muitos ali não conseguiam acreditar na facilidade com que ele destruiu o maligno. Lucian olhou casualmente para Lee Jong-un e comentou: acho que peguei pesado demais. Aquele maligno acabou sendo mais frágil do que eu esperava. Provavelmente nem sobrou seu corpo. Após mencionar todas as pedras restantes da humanidade, ele apontou para a enorme pilha de cristais atrás dele e disse para eles levarem algumas toneladas como compensação. Foi então que Lee Jong-un percebeu o tamanho absurdo daquela fortuna. Lucian também comentou que os cristais que ele havia coletado para ele anteriormente agora poderiam ser distribuídos entre os guerreiros humanos. Lee Jong-un imediatamente caiu de joelhos. Ela insistia que não merecia recursos daquele nível, mas Lucian apenas respondeu casualmente: tudo depende da perspectiva. Então ele perguntou: você consegue enxergar o quadro completo? Lee Jong-un levantou o olhar confusa, repetindo baixinho aquelas palavras. Nosso garoto então continuou: amplie sua visão, caso contrário, como pretende acompanhar o ritmo do universo? Enquanto isso, uma gigantesca nave estelar já havia chegado à órbita terrestre. Os escaneamentos confirmaram rapidamente que as 3 naves desaparecidas estavam realmente ali. Diversas assinaturas de nível 9 apareceram no radar, mas acima disso, nada. O homem então perguntou se existia alguma possibilidade daqueles níveis mais altos estarem ocultos. A mulher respondeu imediatamente: nossa nave é de nível 11. É uma das melhores já produzida. Detectar flutuações de energia é exatamente a especialidade dela. Ela explicou que, a menos que a Terra possuísse uma tecnologia superior, o que ela considerava impossível, não deveria existir forma alguma de esconder a energia deles. O homem ficou pensativo. As naves estavam ali, mas as pessoas não. Nenhum sinal de especialista de nível 11. Então talvez os 3 homens tivessem cortado voluntariamente os contatos, mas ele não conseguia imaginar nenhum motivo para aquilo. Sem conseguir chegar a uma resposta correta, ele decidiu recuperar as naves à força. A mulher confirmou imediatamente que o sistema estava puxando remotamente as naves. Enquanto isso, Lucian ainda conversava com os santos marciais, quando de repente as naves começaram a rugir novamente e dispararam em direção ao céu. Lucian virou o rosto surpreso. Imediatamente, ele usou sua energia psíquica para segurá-las, acreditando que alguém ainda estava lá dentro. Mas, rapidamente, percebeu algo estranho. Nenhuma das pessoas presentes conseguia atravessar a defesa das naves. Ou seja, não havia ninguém lá dentro. Fechando os olhos, Lucian expandiu sua percepção espiritual e então entendeu tudo. Controle remoto. Alguém estava guiando aquelas naves de muito longe. Ele abriu os olhos lentamente e encarou o espaço profundo. Então, um sorriso frio surgiu em seu rosto. Vocês realmente acham que pode pegar de volta algo que já caiu no meu bolso? Que ele sabe que existe algo muito maior observando? A verdadeira pergunta é: quem é forte o suficiente para enfrentar alguém que começou a brincar com o próprio universo?